Boa noite, povo mais feliz da terra, nação eleita, menina dos olhos de Deus, luz do mundo e sal da terra. A nossa pílula de meditação hoje dar-se-á por alguns livros da Bíblia, algumas passagens da Bíblia. Mas antes vamos à nossa parábola da noite. Conta-se que um rei era muito perverso e que ele reunia os prisioneiros numa sala e dava ordem a eles para que olhassem para o centro da sala à direita. Quando eles olhavam, eles viam flecheiros com seus arcos prontos para atirarem. E depois ele dava ordem para que eles olhassem para o centro da sala à esquerda. E quando olhavam, viam uma porta enorme, uma porta preta enorme, com as gravuras de caveiras e coisas rupilantes. E a maçaneta da porta era a mão de um defunto, a mão de um morto. Então, logo em seguida, ele perguntava para os prisioneiros qual caminho eles escolheriam, se eles queriam ser mortos pelos flecheiros ou se queriam entrar por aquela porta que o rei trancaria logo em seguida. E todos escolhiam ser mortos pelos flecheiros. Eles prefeririam ser mortos pelos flecheiros do que entrar por aquela porta. E terminou-se a guerra e um daqueles soldados flecheiros foi escolhido para limpar o local, esvaziar o local e fazer uma limpeza. E o rei estava presente. Aí ele disse ao rei: "O senhor me perdoe a minha curiosidade, mas eu gostaria muito de saber o que é que tem atrás dessa porta." Aí o rei disse: "Eu te autorizo a abri-la." E ele abriu um pouquinho e entrou uma fresta de sol. E ele abriu um pouco mais, entrou mais luz do sol. E ele resolveu abri-la toda. E viu uma estrada muito bonita, contínua, que levava para um lugar também muito bonito. Então ele percebeu que aquela porta era a porta da liberdade e que todos aqueles prisioneiros foram enganados pelos seus olhos e pelo seu coração, porque quando viram aquelas imagens horripilantes e o rei dizendo que os trancaria do lado de dentro daquela porta, eles escolheram pela morte. Então eles foram enganados. E vamos agora a nossa pílula de meditação que está lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 43, na verdade. Porque não há árvore boa que produza mau fruto, nem árvore má que produza bom fruto. Porque toda árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto. Porque dos espinheiros o homem não colhe figos, nem de um arbusto se colhe uvas. O homem bom do teu bom tesouro, do teu coração, tira o que é bom, e o homem mau do seu mau tesouro do teu coração, tira o que é mau. Porque da abundância do coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa, e não a pôde abalar, pois esta estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual a corrente batia veementemente e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. E nós temos também, lá em Gálatas 6:7, o versículo que diz o seguinte: "Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o homem semeia,
Pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Isso está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. E lá em Lucas 6,44, que nós acabamos de ler, né? Que toda árvore é reconhecida por seus frutos. E em Romanos 6,23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Efésios 2,10 diz o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amados, a vida é feita de escolha. Eu digo para mim mesma, Célia, escolhas são sementes que apontam para a colheita. Então, que as suas escolhas na vida apontem para a boa colheita. Que você não escolha através do que vê os olhos naturais e nem do que está plantado no seu coração cotidianamente, mas que enxergue através da voz de Deus, do Espírito Santo de Deus, que enxerga através dos olhos espirituais. Todos aqueles prisioneiros da nossa parábola escolheu morrer por medo daquela porta, que era realmente horripilante. Só de contar a história já é feio. Imagina vê-la pessoalmente. Mas eles não tiveram discernimento para outra escolha. E quando um escolheu, todos foram atrás e escolheram. Muitas coisas que nós reclamamos, que nós murmuramos, foram escolhas que nós fizemos e sementes que nós escolhemos plantar na nossa vida, que nós já tínhamos um apontamento para qual fruto aquela semente daria. Toda ação nossa tem consequência. Toda semente, ela vai brotar, vai dar frutos. Tanto ela pode dar um fruto bom, como ela pode dar um fruto que vai nos espinhar, que vai nos trazer dores. Tem também a parábola do joio e do trigo. Vocês sabem qual a diferença do joio e do trigo? O trigo se curva na hora da colheita. O joio se mantém reto, ele não se curva. O trigo tem semente, o joio é vazio por dentro. Nós temos que ter cuidado com a semente que nós estamos escolhendo. Não pense que as escolhas da vida são momentâneas. Não, elas são escolhas que elas farão parte do nosso futuro. Na verdade, o dia que nós temos é hoje. Mas nós temos que imaginar, nós temos que crer que esse não será o último dia. O Senhor irá nos ofertar outros dias. Então, que as nossas escolhas de hoje, que elas sejam mais acertadas, para que o nosso futuro não seja produzido por sementes de maus frutos, de má qualidade. Mas, sério, que maus frutos são esses? Esses frutos são um mau relacionamento, que nós vamos, por obstinação, sustentando aquilo até o último minuto, sabendo que aquilo vai nos trazer tristeza, angústia. Ou nós oramos e clamamos a Deus para que esse relacionamento seja um relacionamento segundo a palavra de Deus e segundo os propósitos do Senhor, e nós vamos tapando as brechas dele, conforme a palavra de Deus. Ou nós vamos continuar semeando nesse relacionamento e nós vamos ter muitos dissabores. Nós também podemos plantar na nossa vida profissional. O profissional que não honra o seu trabalho, que não honra aquilo que ele está prometendo, ele não vai ter bons resultados. Ele será demitido, ou terá dificuldades para arrumar um novo trabalho. Em todas as áreas da nossa vida, nós devemos olhar, orar e pedir a Deus
para que vejamos as portas com olhos espirituais e não com olhos naturais. E que nós escolhemos nossas sementes também com os olhos espirituais, porque muitas vezes nós podemos ser enganados e estar plantando joio ao invés de trigo. Se bem que ninguém planta joio, porque joio não tem semente. Ele é oco. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver um pé de joio. Não se explica como que ele nasce no meio do... Talvez algum biólogo explique, porque eu não tenho explicação. Então, que nós tenhamos cuidado com as sementes que nós estamos plantando, que tenhamos cuidado com os frutos dessa semente, que analisemos qual semente nós cultivaremos, porque elas acompanharão até o último dia da nossa vida. Seja a boa semente, seja o trigo ou seja o joio. Que nós também façamos escolhas segundo a palavra de Deus, segundo as instruções do Senhor. A nossa vida é muito preciosa. Então, que nós sejamos cuidadosos, zelosos nas nossas escolhas cotidianas. Que nós tenhamos uma semana extraordinária, que nós tenhamos uma noite de renovo, uma noite de descanso, uma noite guardada pelo Senhor, que a palavra do Senhor diz que aqueles que o amam e o buscam, Ele guarda enquanto dorme. E que nós possamos refletir e buscar nas nossas vidas a qualidade da semente que estamos plantando. Porque nós teremos colheita com certeza. E também a qualidade da nossa visão e da nossa audição. E da nossa boca, o que sai da nossa boca. Que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Que enchamos nosso coração de esperança, de alegria, de paz, de misericórdia, de palavra de conforto, de palavra que possa alicerçar a vida do outro. Que sejamos luz do mundo e sal da terra através da nossa boca, verdadeiramente, em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite.